Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, se você não sabe o que é gelato, hoje eu apresento o que é gelato. Borelli, gelateria lá da 111 Sul. Fizeram até um agrado aqui, enviaram sorvete. Eu não vou ter a ousadia de abri-lo agora. Mas qual é, pra mim, a grande sacada da Borelli? Eles têm um sorvete cascão. Sorvete não, é gelato. Cascão. Você coloca dentro da casquinha, você pode colocar uma calda de pistache, que é a que eu mais gosto, tem outras. Você coloca a calda de pistache, você que tá só escutando, tá imaginando e tá sentindo ali água na boca. Você coloca ali a calda de pistache dentro da casquinha e o gelato vem em cima. E eu que sou fã de pistache, eu coloco o pistache, a bola de pistache em cima ainda. Fenomenal. Para quem for na Borelli, da 111 Sul, as 3 primeiras pessoas que forem lá, que estiverem escutando aqui o episódio, que forem lá, as 3 primeiras, e disserem Comunique Borelli 111, vão ganhar o cascão, que é essa casquinha com pistache dentro e com a bola do sorvete, do gelato que você escolher. Meus agradecimentos a Borelli. Mais tarde eu falo novamente o código para você conseguir, as 3 primeiras pessoas conseguirem o gelato do teu desejo, do teu prazer. É bom. Borelli 111 Sul. Obrigado. Continuando a falar sobre comunicação. Enquanto isso, eu só vou colocar a sacola aqui e a gente continua batendo esse papo. Hoje a minha intenção é conversar com vocês, compartilhar uma reflexão. Venho sem roteiro, sem nenhuma previsão do que exatamente eu vou falar. Ao mesmo tempo eu trago uma reflexão que vem me incomodando. Eu até falei disso no episódio com a Carol Ciani. O episódio que foi gravado há algum tempo, mas vocês provavelmente escutaram nas últimas 2 semanas. Eu venho há algum tempo, e isso me deu um start também lá no episódio que eu gravei com o Antônio. Eu venho há algum tempo em alguma inquietação, minha comunicação está inquieta, eu estou agoniado, sem saber o que fazer. E aí, compartilhando com vocês, chegou um momento da minha vida que minha comunicação, eu fiquei com alguns questionamentos em relação à minha comunicação. Minha comunicação comigo, com as pessoas. E aí vieram alguns questionamentos do que fazer de agora em diante, assim, do que eu devo, do que eu posso fazer, tendo em vista que, de certa maneira, eu já construí uma trajetória profissional, seja na advocacia, seja na parte de comunicação, tem uma evolução profissional, só que ao mesmo tempo parece que estava faltando algo, estava faltando mais. E nessa ideia de faltar mais, veio essa inquietação e aí veio o episódio com o Antônio. E no episódio com o Antônio, você que não escutou, é o episódio, salvo engano, episódio 5, episódio 5, é o que está confirmando aqui para mim, episódio 5. Ele falou que nas horas em que o peixe está nadando e ele não sabe exatamente para onde ir, algumas pessoas, alguns peixes, a gente fica se debatendo muito e ao invés de escutar um pouco o próprio corpo, escutar e perceber e parar e silenciar e deixar ali dentro do lago que a gente está se debatendo, deixar a água acalmar, os dejetos abaixarem, para depois a gente eventualmente continuar andando. E eu por muito tempo achei que eu deveria fazer, e aí chegou um outro momento em que eu parei de fazer, então eu estava comunicando demais, aí eu parei de comunicar, comecei a comunicar de menos. E dessa maneira, eu cheguei nesse episódio com o Antônio, e quando o Antônio falou isso, eu falei, eita, eu acho que eu sou o peixe que estou me debatendo demais. Eu preciso me escutar meu corpo e perceber o que o Murilo Gun, que eu sou fã, já falei aqui e volto a repetir. Ele até falou isso no último podcast que ele gravou, tô tentando lembrar onde foi. Mas enfim, ele fala isso sempre, que ele fala de perceber os detalhes sutis. E quando eu parei de me debater, parei de comunicar demais, parei de querer resolver esse problema logo, eu comecei a perceber as sutilezas do meu corpo, as dores, os desafios, os incômodos, a raiva, que a gente falou muito já, de onde vem, eventualmente uma impaciência, eventualmente uma tristeza,
uma ansiedade, eu comecei a só perceber, a me auto-observar e me auto-escutar. Essa auto-escuta, ela é, para mim, tem sido para mim essencial no que se refere à comunicação. Só que para se auto-escutar, eu preciso parar, eu preciso respirar. Só que na minha trajetória eu sempre falei, e provavelmente vocês, se vocês procurarem nas minhas redes sociais, vocês vão assistir algum vídeo disso, eu sempre falo que para você saber para onde você vai, você precisa saber onde você está. E para saber onde você está, você precisa ligar ali o localizador do Waze, do aplicativo ali que você usa de locomoção. E recentemente eu tenho percebido que às vezes a gente está em algum lugar, e essa foi exatamente a reflexão que eu fiz com o Luiz, meu psicólogo, e eu vou trazê-lo aqui, tá nos próximos episódios, ele vai estar aqui com a gente, que parecia que eu era um náufrago. Parecia que eu era um náufrago. Sabe o filme Náufrago, do Tom Hanks, que ele tem ali o Wilson, que é a bolinha? Ele tá perdido no meio de uma ilha, tem o mar, só vê mar, ele não sabe para onde ir, que era o meu caso, eu não estava bem perdido assim. Parecia que tudo que eu estava fazendo, podcast, curso, palestra, advocacia, tudo isso que eu estava fazendo tinha algum erro, ou eu precisava fazer algo diferente. E eu estava tipo náufrago. E aí, o que eu faço? Só que nessa hora, ligar o sinal do Wi-Fi ali, ligar o localizador, não tem como, porque não dá sinal nenhum. Assim, onde é que eu tô, né? Eu não tenho ideia de onde é que eu tava. Não tinha essa identificação na hora. Eu só tava me debatendo sem saber o que fazer, falando demais e eventualmente fazendo muito, ou tinha hora que eu fazia pouco, mas eu não conseguia me escutar, assim, eu não conseguia deixar os dejetos, os objetos assentarem, as situações assentarem. E eu falei que eu tava tipo um náufrago. E eu fiquei igual um náufrago um tempo, assim. Tentando muito, sem saber o que fazer, e perdido. E aí chegaram alguns momentos de até conversa com os amigos, conversa com a namorada, terapia, conversa com o Enoque, que tá aqui fazendo tudo isso acontecer. Eu cheguei no momento em que eu percebi que talvez eu não precisasse saber onde eu estava exatamente, mas eu precisasse andar como se eu fosse subir a montanha. Eu sempre falo essa ideia. Subir a montanha, eu sair andando, procurando um sinal de Wi-Fi para poder... uma rede para poder conectar o localizador e eu conseguir saber para onde eu vou. E eu fiquei nisso um tempo, assim. Eu até falei na terapia, eu falei, Luiz, eu vou andar. Não sei para onde eu vou andar. Então, pensando no filme Náufrago, eu vou construir uma estratégia de vou voltar por onde eu vim. O náufrago caiu no mar. O avião, no filme, para quem não lembra, um filme antigo, mas muito bom. Caiu no mar. Quando cai no mar, ele sai do mar e vai para a terra. Então, o que eu pensei? Eu falei, cara, basicamente eu tô perdido, aspas por perdido, né? É um pouco até ingrato eu dizer isso, mas era essa a minha sensação. E nessa de estar perdido, eu vou procurar o caminho de onde eu vim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a agir dentro do que eu já tenho. Dentro da comunicação, eu comecei a agir nas mentorias, nas palestras, no podcast. Na advocacia, eu comecei a agir em relação aos meus clientes, possíveis clientes, tipos de atuação. Mas eu continuei agindo. Ou seja, eu continuei indo atrás do sinal de Wi-Fi, do localizador. Eu fui indo. E aí o Luiz falou assim, Joe, eu quero saber o seguinte, você está consciente disso que você está fazendo? Que parece que você está perdido e indo atrás, voltando para o mar, que no náufrago ele constrói como se fosse um barco, né, de bambu e madeira, etc. E ele taca dentro do mar e vai tentar achar alguém que localize ele. E nisso ele acaba sendo localizado. Então eu fiz isso. Eu falei, Luiz, eu vou fazer isso, não sei o que vai dar. Definitivamente não sei o que vai dar, mas eu vou. Ele falou, estando consciente, sabendo o que está acontecendo, vamos embora. E assim eu fiz. Eu voltei a agir, eu voltei a me comunicar, mas de uma maneira consciente, respeitando a minha ideia de que eu não sabia exatamente onde estava, mas também não ficando parado. E aí veio a ideia que se trabalha na Unipaz, que é a paz, ela vem pelo movimento, né? A paz, ela vem pelo movimento, ela vem pela ação. A paz, ela não vem pela inação, pela ausência de ação. Ela vem pelo conflito, eventualmente. A solução de uma discordância, ela vem pela conversa, muitas vezes.
Só que ela também vem por essa, eventualmente, centralidade, desse espaço de você estar conectado com você, de você conseguir se comunicar a partir de um movimento consciente conectado com o seu querer. E eu fui. Movimento, comecei a agir, comecei a tentar esse encontro, procurar no mar ali o navio que pudesse me encontrar. E aí vieram mais episódios, que são as sutilezas da vida que o Murilo Gun cita. Nessas sutilezas da vida, o do nada aconteceu. Eu fiz uma viagem. Nessa viagem eu conheci um autor que eu não conhecia, que é o Walter Rizzo. Não conheci pessoalmente, eu conheci na literatura ele lendo, que minha namorada indicou. E eu li um livro dele ali na viagem. Nessa que eu li o livro, ele trouxe algumas reflexões. E eu super indico o Walter Rizzo, tem vários livros dele, mas esse livro que eu li foi o Apaixone-se por Si Mesmo, acho que eu já até citei aqui no podcast. Então essa foi uma sutileza da vida. A outra sutileza da vida foi um episódio, mais uma vez, do podcast Para Dar Nome às Coisas, da Natália Souza, que ela falou nomeie os seus incômodos. E é fenomenal, super indico. Vá lá, se você não escutou ainda, escute. E nessa de nomear, dar nome aos incômodos, eu percebi que o meu incômodo era esse espaço de estar perdido. Se eu estou perdido, eu não consigo saber onde eu estou. Talvez entre naquela... Aí eu mudo um pouco do que eu já pensei, já até verbalizei e disse, comuniquei para algumas pessoas, que é que não necessariamente eu preciso saber onde eu estou para saber para onde eu vou. Às vezes eu preciso me movimentar para poder achar um caminho. Ficar parado onde eu estou não vai resolver. Isso encaixa com essa ideia da Unipaz, do paz e bem. Do paz e bem e do movimento por meio dessa centralidade. E andando, aí essa sutileza que eu encontrei também foi o podcast que me ajudou. E vieram as gravações dos episódios daqui, que no último episódio eu gravei com a Carol, e que ela falou muito dessa necessidade de pausa, dessa necessidade de respiração. Só que muitas vezes por meio de práticas, ou seja, por meio de ações. Eu só vou conseguir me comunicar bem comigo mesmo, com as pessoas, por meio de uma paz, uma respiração que me leve ao movimento. E não que me leve à ausência de movimento. Claro, às vezes a gente vai precisar fazer a ausência de movimento ali, mas até isso eu entendo que é um movimento, que é às vezes deitar na cama e dormir, às vezes é descansar, às vezes não é uma ação de produtividade, mas às vezes é uma ação de ficar tranquilo, de ficar em paz, de dormir, de ver um filme, de ler um livro. Às vezes é isso, às vezes fazer nada, mas é fazer. Então, esse meu incômodo que estava dessa ausência de saber o que fazer, eu fui andando, me movimentando, eu comecei a encontrar os sinais e os do nadas da vida, as coincidências, para quem acredita nesse termo. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que tudo tem um porquê de acontecer e conexões. E aí eu fui, movimento, sutilezas, encontros. Em determinado dia, eu marquei uma reunião com o cliente, e nessa reunião com o cliente, seria na noite, eu escutei um episódio, um podcast de manhã. E o episódio falava exatamente disso, assim, do movimento a partir da escolha de uma intenção. E aí, no caso, era basicamente podcast, era um podcast do Flávio Augusto com o Joel J e o Caio Carneiro. E eles falavam muito dessa escolha do negócio, assim, mas um nicho, de escolher um nicho. E eu vinha pensando nisso, o meu novo desafio, o meu novo movimento, o meu novo encontro pode ser um espaço diferente do que eu já ocupei. Eu não precisava necessariamente me comunicar do jeito que eu me comunicava antes. E parecia que isso estava me incomodando. Parecia que isso estava me incomodando muito, assim. Parecia que o meu incômodo, o fato de eu estar perdido não era necessariamente em relação ao que eu vinha fazendo, mas a possibilidade de atualizar. Então, na verdade, o que estava faltando para mim, que até agora veio isso aqui para mim, é que não é que eu estava perdido e sem possibilidade de ligar o localizador. Na verdade, eu só precisava fazer uma atualização do software. A atualização do aplicativo. O aplicativo de locomoção ali, ele não funcionaria se eu não fizesse a atualização. Aí, quando eu faço a atualização, parece que entra a rede, o aplicativo se atualiza e eu consigo, a partir do meu movimento, encontrar novas informações, novas comunicações e um novo jeito de me comunicar aqui com vocês, que eu espero que esteja diferente, eu espero que esteja mais natural para vocês, mais tranquilo. Vem também de uma naturalidade, de um novo espaço nas atividades profissionais que eu exerço,
e as atividades profissionais da advocacia, da comunicação, também de novas amizades ou desapego de algo que já foi. Parecer que a minha intenção era continuar andando com o carro ali, fazer o carro entrar em movimento, mas ao mesmo tempo não perder de vista aquilo que está no retrovisor. Mas assim, se eu fizer uma curva, vai mudar, eu não vou enxergar mais aquilo que eu já enxerguei. Parecia que eu tinha um certo apego ao que eu já fui, ao que eu já fiz, a como eu já me comuniquei. E a partir do momento que eu começo a andar, eu começo a ver novas trajetórias, novas possibilidades, novos caminhos. Eu começo a, por meio da pausa, da respiração, da consciência, tem pessoas que não gostam, né, do termo consciência, mas não é meu papel aqui, até que eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas muito nessa pegada de comunicação, de estar consciente, sabendo o que está acontecendo, para os novos passos, para dar novos passos. A partir dos novos passos, perceber e silenciar e falar, opa, veio uma sutileza aqui, veio uma, aspas, coincidência, veio um do nada, veio uma informação de algo que conecta com o que eu pensei hoje de manhã. E aí os processos começam a acontecer, as situações começam a acontecer. Minha comunicação, que era de uma maneira que lá atrás já foi muito agressiva, que eu falei disso no primeiro episódio, que era muito impetuosa, chegou numa comunicação de eventualmente muito performática, de muita oratória, se tornou um estilo de vida, mas ao mesmo tempo hoje se torna um estilo de vida de uma maneira mais natural. Só que para isso a gente precisa, para ter essa comunicação, para mudar a comunicação, mudar relações, mudar a atividade profissional, ao atualizar a atividade profissional, se comunicar de um jeito diferente com a gente, com as outras pessoas, a gente precisa desapegar do que já foi, das maneiras, da forma, e até reconhecer o que já foi. Basicamente é o famoso você dar tchau consciente, não simplesmente pegar o carro e sair andando e não quero mais enxergar o que já foi. É olhar para trás e dar tchau. E andar para frente, se comunicar com esse passado e andar para frente. Andar para frente com novas trajetórias, novas oportunidades, abrindo e dando espaço para o novo. É impossível pegar essa caneca aqui e encher com um suco se ela estiver já cheia de cerveja. Não vai. Vai transbordar e aí fica aquela mistura. Eu preciso me desapegar, derramar esse recipiente ou eventualmente tomar ele todo, agradecer por ele e ir para o próximo. Usar esse recipiente conforme ele precisa ser usado. O recipiente, para ele ser usado, ele precisa ser esvaziado. Ele não tem como ser usado de maneira cheia. Para eu me comunicar com uma nova trajetória, eu preciso me comunicar e agradecer ao que já foi. Você pode estar escutando falando que isso pode não ter relação com a comunicação, só que para mim tem tudo a ver. Às vezes a gente fica querendo muito se comunicar porque já foi de um jeito, porque eu já fiz isso, eu preciso mandar mensagem para esse amigo, ou seja, comunicação porque ele é meu amigo. Não, porque a gente é amigo de infância. Cara, às vezes não é mais. Às vezes você já foi muito amigo dele, às vezes eu falo que todos nós, os teus amigos de infância que a gente não tem mais contato são amigos, eu acredito que todos temos amizades, muitas amizades. A gente só precisa selecionar os tipos de amizades. O Thiago Brunet fala disso. Ele fala disso até no livro Especialista em Pessoas, salvo engano. É algo assim. Especialista em Pessoas, ele fala isso. O Enoque está confirmando aqui para mim. É o especialista em pessoas. Ele fala dos tipos de amizade. E às vezes é isso. A amizade só mudou o contexto. Só mudou o tipo de amizade, mudou a forma. Às vezes você era amigo íntimo, essa pessoa já não é amiga íntima sua mais, mas ela é uma amiga necessária porque você já viveu muitos momentos. Isso é totalmente comunicação. Você pode mandar uma mensagem de aniversário, mas ao mesmo tempo não vai ser essa pessoa que vai jantar na sua casa. E a gente pode fazer essa comunicação diferente, essa reflexão diferente. E eu trago a minha própria reflexão, os meus próprios desafios de às vezes parecer que tá tudo errado, tá tudo desencontrado, tô perdido. E aí nesse estar perdido eu só quero agir de novo. E aí vem o meu desafio por uma necessidade de controle que eu tenho e que estou buscando, né, desapegar dela, necessidade de controle até na comunicação, de saber que se eu falar A, a pessoa vai falar B, vai falar A, então eu vou poder. Às vezes não é, às vezes eu falo A e a pessoa pode falar Z e é isso, eu vou lidar com isso. Então, desapegar desse controle, desapegar do passado, parar de olhar para o retrovisor, mas ao mesmo tempo também não agir só se eu tiver certeza do que vai acontecer, ou seja, essa necessidade de controlar o futuro, é se comunicar com o que é, como a Carol disse, é comunicar com o que é. O que é o que é, não tem discussão. Só que para isso a gente precisa silenciar, né?
eu precisei silenciar. E eu voltei, eu até falei isso no episódio passado, na parte 1, salvo engano, não sei se foi na parte 1 ou parte 2 do episódio com a Carol, que eu falei da necessidade que eu tenho de voltar às minhas práticas. Eu até faço, mas assim, fazer mais é necessário, especialmente nesses momentos de desencontro, de perdido, de achar que está o caos. O caos não é momento dependendo de você agir de maneira inconsciente. Para, respira, às vezes 30 segundos, 1 minuto. Isso me ajuda e tem me ajudado muito nesse momento em que eu achei que estava tudo errado, que eu precisava mudar tudo. Compartilhando, meus pensamentos era só pensamento de caos ou de exagero. Largo a advocacia, para quem me conhece profundamente sabe que isso é completamente fora de possibilidade. A outra era largar a comunicação, para quem me conhece sabe que isso é completamente desconectado de mim mesmo. Ou era largar os dois e inventar algo novo. E não era isso, na verdade, que eu queria. O que eu queria é simplesmente me desapegar do que eu já fui, do que eu já fiz e trazer novidades. Novidades, inclusive, em relação a quem já é meu cliente, por exemplo. O que eu já faço, mas fazer de um jeito diferente, como comunicar de um jeito diferente. Ou alguns espaços que eu acredito que também, nessas horas, eu não vou inovar em tudo, fazer tudo diferente. Não, às vezes é fazer de 10 que eu faço, fazer 2, 3 já vão dar essa nova energia, vão dar essa nova localização, essa nova trajetória, essa nova comunicação, esse novo jeito de se comunicar. O único desafio agora que eu começo a enfrentar é que algumas pessoas começam a se espantar. Começam a achar estranho. Umas achar estranho para bem, começam a falar, opa, tá legal, hein, jogo? Tô gostando desse jeito. Outras pessoas começam a não gostar. Começam a achar estranho, começam a não querer se relacionar comigo enquanto profissional, se relacionar comigo enquanto pessoa, enquanto amigo, enquanto... E tá tudo bem. Esse é um desafio. E aí nessa hora o que eu posso fazer é conseguir ter clareza sobre o que eu quero, sobre as minhas intenções, sobre os meus quereres. E aí vem a ideia de nomear os desafios, nomear as intenções, nomear o querer, nomear o que eu estou sentindo, nomear quais são as minhas próximas intenções e a partir delas começar a agir, continuar esse movimento a partir de um centramento, a partir de uma conexão, que a Unipaz traz muito bem isso, que traz essa ideia de paz, é fazer mais esse encontro a partir de um espaço em que há pouco tempo era de caos, que eu falava, cara, não sei o que fazer, eu quero mudar tudo. E não, às vezes não necessariamente é isso, às vezes é uma comunicação diferente. E não é, o Eduardo Marinho fala isso, não é necessariamente fazer a diferença, é fazer diferente. É muito arrogante, assim, essa ideia de mudar tudo. É muito prepotente, é muito desconectada, é muito superior. E ao mesmo tempo também essa ideia de que não vou fazer nada também ao mesmo tempo é muito impotente, muito sem força, muito sem energia. Calma lá, não precisa zerar a vida inteira. A gente pode se comunicar de um jeito novo, de um jeito diferente, a partir de um novo espaço. E algumas pessoas vão começar a encontrar ou desencontrar. A partir do momento que a gente estabelece uma nova trajetória, uma nova comunicação, um novo jeito de se relacionar, algumas pessoas a gente pode, opa, gostei, me conectei com essa pessoa. E ao mesmo tempo, outras pessoas a gente pode falar, gostei muito de me relacionar com você até hoje. E a partir de agora me relaciono com você a partir de outro espaço. Me relaciono com algumas amizades a partir de outro espaço. Me relaciono com clientes a partir de outro espaço. A gente vai se relacionando a partir de novos espaços. A ideia de que eu sempre tenho uma dificuldade quando alguém vira pra mim e fala assim, Diogo, você tá igual. Eu falo, igual, não mudei nada. Eu queria ter mudado muito já venho lutando por isso, brigando por isso. E as palavras de guerra que eu usei, lutando, brigando, eu venho me esforçando para isso. Parecer que eu estou igual ao que eu já fui, me parece pouco. Eu quero mais, eu quero mudar, eu quero me adaptar, eu quero melhorar, eu quero evoluir. E a evolução, às vezes, ela não necessariamente é sempre para melhor, às vezes é uma emoção para algo diferente. Não sei se é para melhor ou para pior, é diferente. Então essa é a minha reflexão assim, de hoje, desse episódio. É uma reflexão de que se você que está aí, está num caos, está me escutando e está no caos, talvez o movimento possa te ajudar.
Um movimento consciente, sabendo que eventualmente você está perdido, mas você está caminhando em busca de achar como um náufrago um navio para poder te resgatar. Só que por mais que o navio te resgate, não vai ser suficiente. Você vai precisar se cuidar, você vai precisar se adaptar, você vai precisar evoluir. É necessário. E nessa evolução, nessa adaptação, nesse encontro, o movimento ele faz parte, só que o movimento a partir de muita identificação do que está acontecendo. A partir de um acompanhamento, terapia, a partir de conversa com amigos, com amigas, com marido, com esposa, com irmão, com família, só que ao mesmo tempo com movimento, com ações, com estratégias, se necessário for, com espaço de acompanhamento, de mentoria de comunicação, de mentoria de negócios, de mentoria, enfim, de terapia, de psicoterapia, a partir de uma orientação do mindfulness, como a gente comentou nos encontros passados. Então, você que está no caos, pode ser que isso aconteça. E tá tudo bem. O grande lance é o que a gente vai fazer com isso. Se a gente vai ficar parado na ilha, de braços abertos, esperando alguém chegar para resgatar, ou se eventualmente a gente vai agir em busca desse sinal de Wi-Fi que faça com que a gente tenha algumas conexões, ainda que a conexão às vezes, porque isso acontece, às vezes a gente está viajando, coloca ali a localização para dizer para onde nós vamos, a gente está em movimento, mas às vezes falha, fica sem conexão. E aí agora? Tá, continua indo, daqui a pouco acha conexão de novo. E às vezes a gente vai achar conexão durante a viagem inteira. Pode ser que aconteça. É sempre. Acho difícil a gente viajar e fazer as trajetórias, as viagens da vida achando o tempo inteiro. E nesse caso a gente vai precisar se desapegar do passado e ao mesmo tempo não projetar o futuro e ao mesmo tempo se conectar com o presente, identificando o que quer, o que não quer. Isso tudo faz muito parte da comunicação a nossa comunicação com a gente e reverbera na comunicação com as pessoas. Porque é curioso como algumas pessoas nos encontram nesses momentos e a gente atinge a pessoa. A gente informa algo para a pessoa. A gente informa algo para a pessoa que é: tô perdido. As nossas palavras evidenciam isso. A nossa comunicação evidencia isso. Em alguns espaços isso parece tranquilo. Um espaço íntimo, agora em outros espaços, por exemplo, com clientes, pode ser que não seja tranquilo. E essa ausência de clareza pode gerar alguns desafios futuros. Alguns, para não dizer muitos desafios futuros. Então, se você está no caos, está tudo bem acontecer. O movimento eu entendo que é extremamente necessário dentro desse espaço. Só que um movimento a partir de um momento em que você conseguiu pausar, respirar, lidar com aquilo ali, identificar para depois agir, desapegando muito desse passado, se conectando com o futuro, se conectando com o presente e também não projetando o futuro e lidando com o que está por vir. O que está por vir pode ser alguém que te ajude, podem ser informações que venham, pode ser uma postagem que vem, que traz a sutileza do nada, da coincidência. Os encontros, podem ocorrer desencontros que tenham informações que a gente não consegue captar. Então a comunicação ela tem esse espaço. E a gente oscila. Isso eu falo para mim mesmo, assim, a gente oscila. Às vezes eu fico querendo ter essa constância, dessa consciência, dessa boa comunicação o tempo inteiro, mas a gente oscila. E às vezes as nossas oscilações é que geram novas informações, novas trajetórias, novos encontros. O se arriscar para a gente poder... isso vem muito do meu desafio da ausência de controle, como eu comentei, de se arriscar para o novo, de se arriscar para o que está por vir, reparando as coincidências e as conexões. Essa era a minha reflexão de hoje. Espero que você tenha curtido. Se você tiver curtido, comenta, responda, manda um direct. Se você também estiver nesse caos, quiser trocar comigo, conversar sobre, manda mensagem. Se você não tiver em caos nenhum, Diogo, eu tô super em paz. Lembra desse momento, memoriza esse momento, se conecta com esse momento para que em momentos que possam acontecer de caos, você lembrar deles e lembrar o que você fez. Compartilha com quem você acha que pode estar num caos, em uma situação desafiadora, ou que eventualmente possa gostar desse episódio e se conectar com ele. Enoque, mais uma vez agradeço a você por fazer tudo isso acontecer. Mais uma vez agradeço a Borelli, você que quer comer um gelato de verdade, vá na Borelli da 111 Sul e diga: comunique Borelli 111. As 3 primeiras pessoas ganharão o gelato. Ó, que delícia.
E aí? E você? Como está a sua vida? Como está a sua comunicação?